A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, mais conhecida como USAID, é uma figura proeminente no cenário global há décadas. Criada em 1961, na era Kennedy, a missão da USAID é fornecer assistência humanitária e impulsionar o desenvolvimento em países em desenvolvimento. No entanto, acusações de manipulação política e favorecimento aos interesses americanos mancharam sua reputação. Críticos argumentam que a USAID frequentemente atua como um braço da política externa dos Estados Unidos, usando sua influência financeira para interferir em questões políticas. Essas controvérsias geraram revolta e alimentaram o sentimento anti-americano, colocando em xeque a missão da USAID. Será uma força do bem ou um cavalo de Troia disfarçando interesses escusos? Ao longo dos anos, a USAID foi assombrada por escândalos envolvendo gastos duvidosos e projetos questionáveis. Um exemplo é a alocação de US$1,5 milhão para treinamento em diversidade na Sérvia, um país que enfrenta altos índices de pobreza e desemprego. Similarmente, a USAID gastou US$70 mil em um musical sobre diversidade na Irlanda. No Vietnã, a USAID investiu US$2,5 milhões na promoção de veículos elétricos, um objetivo aparentemente destoante das necessidades de um país em desenvolvimento. Mais preocupantes são as alegações de que a USAID financiou organizações ligadas a grupos terroristas, levantando sérias dúvidas sobre seu processo de seleção. Essas controvérsias corroeram a credibilidade da USAID e lançaram uma sombra sobre suas operações. A presidência de Donald Trump foi marcada por uma relação conturbada com a USAID. Em 2018, Trump tentou desmantelar a agência, alegando corrupção e má gestão. Essa medida enfrentou forte resistência de democratas e republicanos, que defenderam a importância da USAID para os interesses americanos no exterior. Em janeiro de 2025, durante seu segundo mandato, Trump reacendeu a batalha, anunciando o fechamento da USAID. Um tribunal federal interveio em fevereiro de 2025, restaurando temporariamente o financiamento da USAID, alegando justificativas insuficientes por parte do governo Trump. O futuro da USAID permaneceu incerto, como uma novela mexicana, enquanto as batalhas legais se desenrolavam. O envolvimento da USAID no Brasil é particularmente polêmico. A agência investiu milhões em projetos, desde a promoção da biodiversidade na Amazônia, até o apoio a movimentos de justiça social. No entanto, essas iniciativas frequentemente geram desconfiança entre autoridades e cidadãos brasileiros, que as enxergam como interferência estrangeira. O financiamento da USAID a grupos ambientalistas na Amazônia é acusado de prejudicar o desenvolvimento econômico e ameaçar a soberania brasileira. Essas controvérsias tensionaram as relações entre os Estados Unidos e o Brasil, criando um clima de desconfiança e suspeita quanto às intenções americanas na região. Lembra da polêmica da reserva Raposa Serra do Sol? A polêmica em torno da reserva se relaciona a conflitos entre interesses econômicos, políticos e indígenas. Muitos viram o dedo da USAID ali. Além de projetos específicos, a USAID é acusada de interferência política, principalmente em períodos eleitorais em diversos países. Críticos alegam que a agência financia grupos de oposição e apoia candidatos alinhados com os Estados Unidos. No Brasil, correm boatos sobre o suposto envolvimento da USAID no apoio a candidatos de esquerda. Será que é só teoria da conspiração, tipo ET de Varginha, ou tem coisa aí? Acusações semelhantes surgiram em outros países, prejudicando ainda mais a imagem da agência. A falta de transparência nas atividades da USAID agrava essas preocupações. Essa falta de prestação de contas levanta suspeitas e dificulta a defesa contra alegações de manipulação política. As controvérsias envolvendo a USAID tiveram consequências significativas, impactando a reputação da agência e as relações exteriores dos Estados Unidos. Em muitos países, as atividades da USAID geraram ressentimento e alimentaram o sentimento anti-americano. Essa reação dificulta a promoção dos interesses americanos no exterior. Além disso, os escândalos corroeram a confiança pública na USAID, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. Essa perda de confiança dificulta a obtenção de financiamento pela USAID,
e a execução eficaz de sua missão. A dualidade da ajuda externa como ferramenta para o desenvolvimento e para a política externa gera debates sobre seu verdadeiro propósito. As inúmeras controvérsias envolvendo a USAID evidenciam a necessidade urgente de mais transparência, responsabilidade e conduta ética. Para recuperar a confiança pública, a USAID precisa ser mais transparente sobre como financia seus projetos. Isso inclui divulgar publicamente todas as doações e contratos, detalhando como os recursos são utilizados. A USAID precisa aprimorar seus mecanismos de fiscalização para evitar desperdício, fraude e corrupção. Isso inclui analisar rigorosamente potenciais parceiros e implementar sistemas rígidos de monitoramento e avaliação. Precisa ser mais transparente que as contas da prefeitura. Por fim, a USAID deve dialogar com os países receptores para garantir que suas atividades estejam alinhadas às necessidades e prioridades locais. Com uma abordagem mais colaborativa, a USAID pode fortalecer parcerias e garantir que sua assistência promova o desenvolvimento sustentável de forma eficaz.